Vamos à palavra do Senhor, amados. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 11, versículo de número 17 ao 19. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 11, versículo de número 17 ao versículo de número 19. Quero ler essa porção com os irmãos. Glória a Deus. Esse texto, ele comenta sobre os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Aqui é uma lista que se encontra também em 2 Samuel 23, onde fala sobre aqueles que lutaram junto com Davi. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e atribuímos àquela pessoa um valor muito especial. Mas ao lado de cada grande pessoa sempre terão grandes homens e grandes mulheres. Muito raramente, uma pessoa, ela consegue realizar uma obra sozinha. Nas páginas da Bíblia, nós vemos isso com quase todos os servos de Deus. Eles tiveram missões exclusivas de Deus, um chamado exclusivo, mas geralmente Deus sempre colocou ao lado deles pessoas de um calibre tão grande quanto ele. Parece até um pouco injusto quando nós atribuímos tanto louvor ou tanto reconhecimento a Davi e nos esquecemos que Davi só foi o que de fato foi porque ele tinha valentes ao lado dele. É claro que nós não podemos deixar de dar o devido valor a ele. Ele foi simplesmente um servo de Deus extraordinário. Mas ao lado dele, Deus sempre colocou pessoas realmente importantes, pessoas valentes, pessoas que junto a ele enfileiraram frente às batalhas. Então aqui é um capítulo assim que nós, de fato, começamos a compreender um pouco das conquistas dele. Podem ver que quando eu disse que são poucos os homens que fizeram coisas sozinhos, a gente pode praticamente enumerar numa mão essas pessoas. José, por exemplo, no Egito, ele foi praticamente um precursor de uma obra, mas depois de algum tempo, Deus coloca do lado de o próprio José, o próprio faraó, e depois Deus dá uma esposa para ele, e filhos, e aí mais tarde, Deus traz quem? A própria família de José. Assim também foi com Daniel. João Batista também é um desses que sozinho fez uma grande obra, mas num primeiro momento ele fez uma grande obra. Mas logo depois Deus deu para ele quem? Discípulos. E dentre os discípulos estava quem? André. Estavam muitos homens e mulheres que depois se tornaram o quê? Discípulos de Cristo. Ou seja, olha que coisa interessante, o próprio Senhor Jesus é esse ser extraordinário que jamais precisava de ninguém, mas ele escolheu fazer uma obra especial e junto a ele selecionar 12 pessoas. Em outras palavras, o reino de Deus é um reino onde construímos juntos. Deus pode até levantar uma pessoa que tenha até mais notoriedade, ou um talento um pouco mais singular, mas sempre essa pessoa vai estar do lado dela pessoas maravilhosas, pessoas que estão dispostos a carregarem os pianos, e muitas vezes na história não vão ser lembradas como aquela outra pessoa foi. E hoje, estou falando isso porque é um culto especial, um culto do Dia das Mães. Quantos pianos as irmãs já carregaram nas costas? Quantas coisas as irmãs já fizeram para os filhos e agora estão fazendo para os netos, quem sabe para os bisnetos.
Então, eu sei que essa palavra de hoje, ela vai vir muito bem ao coração de uma mãe, mas também ao nosso coração, porque hoje eu quero falar não sobre valentes necessariamente, ou sobre conquistas, mas uma das maiores conquistas que todos nós podemos ter, que é ter um coração grato a Deus. O tema da minha mensagem é um coração grato a Deus. Como é o teu coração? Você é alguém grato a Deus? E separei esse texto porque marcou muito ao meu coração. Aqui, nesse exato momento, a gente vai estar lendo uma história de 3 homens que faziam parte dos 30 soldados de Davi principais. E eles fazem uma coisa que possivelmente nós não teríamos coragem de fazer. Mas a bravura desses homens era tamanha, a valentia deles era tamanha, que eles estavam dispostos a lutar ao lado de Davi, mesmo que as suas vidas viessem a morrer. Mesmo que uma espada viesse transpassar o seu peito. Eles estavam com Davi a um ponto que a vida de Davi e a vida deles eram uma só. Os pensamentos de Davi e os pensamentos deles eram um só. Os desejos de Davi e os desejos dele eram um só. Ou seja, a demonstração de gratidão desses homens por Davi era imensa, e ao mesmo tempo a demonstração de Davi e da gratidão de Davi por esses homens e pelos seus valentes era também imensa. E eu quero ler aqui com os irmãos. Nós podemos ler a partir do versículo 15, que diz assim: 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tornaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Quero orar com vocês. Querido Deus, nessa noite, nos consagramos a Ti, nesse dia das mães, nesse dia que o nosso país celebra essas mulheres que são valentes, guerreiras, e que merecem sim os nossos afagos, os nossos elogios, sim, merecem a nossa recompensa, merece a nossa gratidão. E nessa noite, Senhor, eu quero pedir a Tua bênção sobre essa palavra, assim como também sobre todas as mães, para que os nossos corações sejam corações gratos a Ti, corações que Te louvem, corações que realmente possam Te glorificar, Te exaltar e Te engrandecer, em espírito e em verdade, como filhos que Te amam e como pessoas que querem realmente dar a Ti sempre o nosso melhor. Nessa noite nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Um coração grato, irmãos, um coração grato. Como é o teu coração? Você é alguém agradecido a Deus?
Você é uma pessoa agradecida ao que tem te acontecido na sua vida? Ou você é alguém que não sabe lidar com essa questão de gratidão? A gratidão, ela é mais do que um sentimento, ela não é um sentimento. A gratidão, assim como o amor, é uma escolha. Nós atribuímos muitas vezes a gratidão a um ato de contentamento interior. Estou feliz porque recebi um presente. Talvez hoje a sua família se reuniu e ali presenteou você, te fez um almoço, te valorizou, te deu um poema. Então hoje a irmã está feliz e de repente esse senso de contentamento gera em você o quê? Eu sou grata pelo que me fizeram, sim, mas porque você está desfrutando de um presente. Eu queria te dizer que a gratidão, mamãe, a gratidão, papai, a gratidão, irmãos, ela é mais do que o senso de um sentimento que nos invade. A gratidão, ela é uma escolha, sim. Por quê? Porque você pode ou não dar a Deus o louvor. A gratidão está para nós na mesma relação do amor. Ele está muito além de sentimentos. Eu posso simplesmente querer amar a Deus ou não. Eu posso ser grato a Deus ou não. O meu senso de contentamento, ele é talvez circunstancial. Talvez na semana passada você estava brava. Quem sabe foi um domingo atribulado. Hoje não, foi um domingo feliz. Por quê? Porque você foi presenteada. Então, há uma gratidão pelo presente, mas a pergunta que eu faço hoje aqui, não só às mães, mas a cada servo do Senhor: você é verdadeiramente grato a Deus? Você é grato a Deus? Eu quero hoje te dizer uma coisa importante. A gratidão, ela é uma escolha, mas essa escolha não é uma escolha apenas que nos faz crescermos. Eu quero te dizer que a gratidão gera em nós uma fortaleza interior. Uma pessoa grata, ela é uma fortaleza interior. Ela é uma pessoa resolvida. Ela é uma pessoa que sabe enfrentar a vida, sabe equacionar a vida, as realidades da vida, e sabe extrair as melhores coisas e muitas vezes sabe caminhar de uma forma, eu diria, cheia de dignidade, de valor, ao ponto de ser esse ser forte. Por isso que eu disse que gratidão, ela é muito mais do que sentimentos, porque amanhã talvez a sua segunda-feira já não seja tão boa quanto o seu domingo. Você vai ter que encarar uma semana dura, cheia de dificuldades, um patrão difícil, talvez, quem sabe, circunstâncias não tão boas. E aí? Então quer dizer que a gratidão se desvaneceu, se escorregou pela mão e pelos dedos. Amanhã você já não é mais grato? Não, não. É possível, mesmo diante de uma situação difícil, você se colocar ainda diante dela com gratidão e com louvor. E é por isso que eu disse que quem é grato tem dentro de si esse ser como uma fortaleza imbatível, uma fortaleza invencível. A gratidão, ela é mais do que palavras. A gratidão, ela acaba sendo muitas vezes uma explosão de demonstrações de bons sentimentos, sim, de reconhecimento, sim, e de contentamento. Em primeiro lugar a Deus, ao outro e muitas vezes a si mesmo. E também aos fatos ocorridos e até mesmo aos impercalços que vêm sobre nós. A gratidão, uma pessoa grata, ela tem um encontro sempre com Deus. Quem é grato se encontra muito frequentemente com tudo que é divino. Ao mesmo tempo, ela acaba tendo um encontro com ela mesma e o resultado disso, ela tem um encontro com a vida. Por isso que uma pessoa muitas vezes grata, ela é uma pessoa resolvida. E se ela é uma pessoa resolvida, ela é uma pessoa
que se mostra com essa fortaleza interior. Já o oposto da gratidão é a ingratidão. E uma pessoa ingrata, geralmente, ela tem consigo muitas vezes esse mau humor. Por quê? Porque se as coisas não dão como ele ou ela quer, automaticamente vem o quê? Ingratidão, vem murmuração. E tudo que se faça com essa pessoa, que não lhe seja à altura do que ela espera ou ele espera, nada o satisfaz. É uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa incontente, é uma pessoa que acaba não tendo encontro com ela mesma. Por quê? Porque ela está à busca de alguma coisa que nada a preenche. As coisas da vida também são objetos que passam diante dela e de repente não a preenche. Logo, mesmo que Deus faça certas coisas, essa pessoa acaba tendo sempre um buraco negro existencial dentro dela que nunca a preencha com nada. Por isso que, assim como a gratidão, presta bastante atenção nessa máxima, toda gratidão gera em nós louvor a Deus, valorização ao próximo e reconhecimento íntimo consigo mesmo. Toda gratidão gera isso. Pode ver, irmão, um irmão que sabe louvar a Deus, que é feliz com Deus, que está em comunhão com Deus, é alguém que adora. Ele é resolvido, ele adora. Está chovendo, ele adora. Está frio, ele adora. Há uma dificuldade, ele lamenta, sim, puxa, que dificuldade, mas lá no fundo ele diz, glória a Deus, Deus está no controle. Ou seja, uma pessoa grata, ela se torna um ser na semelhança de uma fortaleza, porque ela sabe que tudo está acontecendo com um propósito, com uma missão, Deus está no controle e ele ou ela vai a Deus e dá a Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Ao mesmo tempo, se eu sei agradecer o divino, Deus, eu sei valorizar aqueles que estão ao meu redor, eu sei recompensar a minha esposa, o meu marido, meu filho, eu sei valorizar o meu irmão. Por quê? Porque eu sou grato. Notem como essa pessoa grata, ela é resolvida, como ela é feliz. E por isso que o fruto imediato de todo esse reconhecimento é o louvor, é o mérito e não o demérito. Já o oposto da pessoa grata, que é a ingratidão, o que gera na ingratidão? Gera a murmuração. Uma pessoa ingrata murmura. Uma pessoa ingrata não atribui valor em nada do que ninguém faça. E se eu murmuro contra Deus, porque muitas vezes, aqui na igreja é óbvio que muitos irmãos não vão murmurar, é óbvio, ninguém ousaria em alto e bom som dizer, Deus, que porcaria de vida, que porcaria disso, que porcaria daquilo, e assim falar um monte de asneira para Deus na frente dos irmãos, todos olhariam e falariam, que absurdo, irmão, você está na casa de Deus. Todos nós sabemos ser comedidos, sabemos, mas lá no fundo, irmãos, a gente acaba vendo quem é realmente um filho que sabe viver com o coração grato, porque ele louva a Deus. Ele louva a Deus quando tudo corre bem. Ele louva a Deus nas correções de Deus. Ele louva a Deus pela vida que Deus lhe deu. Ele louva a Deus porque perdeu um emprego. Ele louva a Deus. Ele louva a Deus porque Deus abriu uma porta de emprego. Ele louva a Deus pela saúde, mas ele louva a Deus pela enfermidade. Por quê? Porque ele é grato. Ele sabe a quem pertence. Ele sabe quem é o seu Deus. Ele louva. Ele louva a Deus pelo filho que tem, pela filha, pelo genro, pela nora. Ele louva. Por quê? Porque ele é grato. Ele é grato. Já o ingrato não. O ingrato murmura.
e murmura por tudo e por todos, e sempre murmurará, porque se alguma coisa fugiu daquilo que ele esperava, a murmuração vem e invade aquele lugar. Essa falta de valor que é dada a Deus, ou dada ao próximo, ou dada a si mesmo, que gera ingratidão, ela tem uma natureza muito curiosa. E para eu falar um pouquinho sobre a gratidão e a ingratidão, eu quero trazer aqui um paralelo sobre essa questão. Como eu deixo, pastor, de ser ingrato para ser alguém extremamente grato? Porque talvez surja uma pergunta no coração do irmão e da irmã: como eu posso ser grato no meio da dificuldade e da tribulação? Como eu posso ser grato quando as coisas dão errado? Todos nós cuidamos de si, todos nós cuidamos da nossa família, todos nós temos projetos e ideais. Então, como eu posso ser grato quando alguma coisa acontece de uma forma contrária àquilo que eu esperava? É uma questão de bom senso. Então, como fazer? Eu quero te dizer, irmão e irmã, quando alguma coisa der errada na sua vida, porque você escolheu errado, então se arrependa daquilo que você fez de errado, peça perdão e volte para o caminho do Senhor. É simples assim. Mas tem vezes que alguma coisa dá errado, e aquilo que deu errado não tem a ver com a sua escolha e nem com a minha escolha. Tem a ver com as circunstâncias da vida. Tem a ver com a escolha dos outros. Então é nessa hora que você exercita a sua fé. Por isso que eu disse que gratidão, ela é mais do que sentimento, ela é escolha. Porque aí você tem uma escolha de olhar para aquela situação e dizer: Senhor, e agora? Eu não plantei isso. Eu não plantei. Porque quando plantamos, amados, quando plantamos uma situação ruim, é óbvio que a gente não pode esperar receber coisas boas de Deus ao escolhermos coisas ruins, é óbvio. Escolhemos mentir e queremos colher fruto da nossa mentira como coisas boas, é óbvio que não vamos. Escolhemos o orgulho e depois queremos colher frutos bons por causa do orgulho, é óbvio. Escolhemos ser desonesto com alguém, muitas vezes alguém querido da família, e de repente queremos colher coisas boas, óbvio, insanidade. Uma pessoa sóbria e sã, ela sabe que as suas escolhas determinarão a sua colheita. E a Bíblia diz que aquilo que plantamos, colhemos, isso é fato. Então quando colhemos errado, ou plantamos errado, é porque iremos colher errado. Qual é a solução disso? Pedir perdão e fazer disso um legado do que nunca mais fazer. Por exemplo, irmãos, uma ilustração sobre isso: o grande juiz de Israel, Sansão, um homem que tinha recebido de Deus dons, o dom da força e o dom de ser um legislador de uma nação. Ele já nasceu sendo separado por Deus, já nasceu, tinha poderes especiais da parte de Deus sobre ele. Mas o que aconteceu com ele? Ele escolheu viver uma vida dissoluta. Ele escolheu fazer o que Deus não queria. Ele escolheu fazer a vontade dele que satisfazesse a carne dele. E o fruto disso foi o quê? A humilhação, a cegueira, a zombaria e ser aprisionado como um bicho. O juiz de Israel se tornando bicho. Mas por que isso aconteceu, pastor? Deus é ruim? Não, irmãos. Ele escolheu errado. Ele vivia uma vida em pecado, se deitando com meretrizes, sendo irresponsável, vivendo como homens ímpios, praticando atos vios, mentindo. Ele era um ungido que vivia no pecado. Logo, o fruto do pecado dele veio sobre ele, as algemas do diabo veio sobre aquela vida, e ele foi acorrentado e surrado. Por quê? Por causa do seu pecado. Em outras palavras, como Sansão iria agradecer a Deus
pelos pecados, não tem como agradecer. É uma vida infrutífera, é uma vida sem propósito, porque ele vivia em função do seu ego, das trocas, do interesse, do utilitarismo. Os outros para ele, a nação dele, o povo dele, as mulheres, era para ele, não era para que ele fizesse algo para Deus. Mas aí veio o acerto de contas de Deus na vida dele. E os seus olhos foram furados, ele se torna um ser agora que faz trabalho de jumento, de vaca, de boi. E agora, ali, naquele estado, ele se arrepende. E aí ele se arrepende e pede mais uma chance para Deus. Ó, querido irmão, eu quero te dizer que Deus é o Deus que nos dá chance. Deus nos dá chance, mas para que a chance dele invada a nossa vida, a gente tem que fazer uma escolha. Sim, Senhor, eu me arrependo e eu volto para os teus caminhos. Quando fazemos isso, de todo o nosso coração, os céus se abrem e Deus derrama chance sobre a nossa vida. E aí então Sansão vai, e agora arrependido, e tem uma demonstração, uma única demonstração, que foi talvez o grande ato dele de juiz de Israel. Ele se coloca no templo dos filisteus e pede para que seja colocado onde tinha as colunas principais, onde estava tendo um culto, e ele era o objeto de culto de humilhação para todos aqueles que ali se encontravam. E aí ele ora a Deus, empurra aquelas estacas e arruína a história daqueles filisteus, que zombavam não só de Sansão, mas zombavam do Deus de Israel. Ali a Bíblia vai falar que Sansão morre, e possivelmente essa não é a nossa história. Espero que Deus não deixe-nos ter uma história assim, mas ele demonstra que por um ato de fé e de arrependimento, ele voltou a Deus, e ele agiu de uma forma, eu sei que na linguagem do Novo Testamento isso é muito forte, eu gosto de explicar isso bastante nas minhas aulas de teologia, dizendo, irmãos, quando Deus punia uma nação, como foi no caso dos filisteus, não era porque Deus era cruel no sentido de não ter outra coisa para fazer. Mas nos dias do Velho Testamento, Deus fazia isso apenas quando essa nação, ela queria dizimar as outras nações, inclusive o povo de Deus. Filisteus, naquele contexto, eles estavam desejando a morte de todos os judeus e de todos os israelitas. Como Sansão era o líder deles, consequentemente, depois disso, eles iriam dizimar todos os judeus. Só para você ter uma ideia, era como se fosse, naqueles dias, me entenda bem, um inimigo que estava dizimando o povo, então Deus permitia com que os soldados deles, que é os soldados do povo de Israel, lutassem e vencessem. Seria um método de justiça de Deus usando o povo de Deus. Aí você me pergunta, mas pastor, Deus não queria salvar o povo dos filisteus? Eu digo, claro. E é por isso que a arca de Deus foi para a casa de Dagon. Foi por isso que Deus deixou por séculos a existência desse povo. Para quê? Para salvá-los. Mas esse povo era um povo obstinado, que não dava glórias a Deus e pelo contrário se levantava contra o Deus Todo-Poderoso. Aí diante disso, Deus exercitava o ato de justiça. E nesse episódio que eu acabo de citar de Sansão, foi um ato de justiça. Em outras palavras, Sansão, pela primeira vez, tornou-se grato na morte. Queridos irmãos, olha que interessante. Uma pessoa ingrata, ela não sabe atribuir valor. Tudo que faz é na base da troca, do interesse. Mas já uma pessoa grata, ela vive uma vida de doação. Ela sabe louvar a Deus, ela sabe agradecer às pessoas, ela sabe viver em função do outro. Olha que interessante, irmãos. Uma árvore, quando olhamos por uma árvore, por exemplo, um pé de laranja, ele dá laranja, e a laranja que ela dá não é para ela. Você já notou isso? Um pé de laranja não frutifica para ela mesma. Ela frutifica para quem? Para todos os seres vivos ao redor dela. E é
frutificando e se doando que ela realmente tem sentido de existir. A gratidão tem a ver com essa doação. Uma pessoa grata, ela não vive para ela vive para servir. E quanto mais ela frutifica, mais se torna feliz, porque servir é uma das bênçãos maiores que tem para a nossa vida. Davi aqui, nesse episódio, ele demonstra uma gratidão sobre-humana ao povo pelo qual ele liderava e aos valentes dele. Os valentes deles aqui, de Davi, esses 3 homens, viram um desejo de Davi. Como eles queriam tanto alegrar Davi, eles foram inconsequentes, sim, foram. Sabe aquele ato de você fazer uma loucura aí, muitas vezes até um pouco inconsequente? Muitas vezes a gente faz isso. A gente ama tanto alguma coisa, ou ama tanto alguém, ou ama tanto tal projeto, que a gente faz alguns atos que de repente passam-se um tempo, a gente fala assim, puxa, eu não precisava ter feito tanto, eu exagerei na minha dose de doação ali. Foi o caso desses 3 homens. Esses 3 homens, eles estavam, como diz o texto aqui, Davi, ele estava numa situação aonde tinha o inimigo, os filisteus, diante dele. E ele não podia chegar em Belém, aonde tinha essa água de um poço. Talvez você diga assim, pastor, mas que besteira, né? Davi vai pensar nisso? Não, pense você no nosso verão. Pense você naquela casa, ou pelo menos, pense você num campo aberto. E tudo que tem de água está morna, por dias. E você está na batalha. O que você mais deseja em campo aberto? Até de noite, quando você vai beber água, está morna. Porque o dia foi tão escaldante que a água está quente. O que você quer num dia extremamente quente? Água gelada, fresca, de uma mina, de um filtro, uma aguinha fresca. Davi aqui sussurrou para os seus soldados, sussurrou ali para a sua comitiva, porque era algo que, puxa, sabe aquela lembrança gostosa de algo agradável? E aqueles 3 homens, um cochichou ali com o outro e falou, vamos lá. E eles passaram pelas guarnições dos filisteus. Em outra palavra, eles correram riscos de vida, porque passar pela guarnição eles deram um jeito de burlar, de uma forma muito sutil, o acampamento dos filisteus, o exército dos filisteus, e foram lá, pegaram aquela água fria, geladinha, possivelmente numa cisterna também bem compacto, trouxeram rápido para Davi e chegaram e falaram, está aqui, rei, está aqui. Agora, por que eles fizeram isso para Davi? Sabe por que eles fizeram isso para Davi? Aí talvez vocês falem assim, porque eles eram idólatras. Não, foi um ato de inconsequência, foi. Mas eles viam Davi como uma pessoa que tinha dedicado a vida deles, como um líder verdadeiro se dedica em prol dos seus liderados. Davi não era aquele rei que falava assim, fulano, vai lá, luta. Ô Beltrano, vai lá. Davi falavam, seguem-me. E ele ia à frente dos seus soldados. Ele estava à frente. Então aqueles homens, quando viram o sussurro de Davi, só estavam querendo fazer um gosto, porque falaram o quê? Davi dedica dia e noite a sua vida para nos proteger. Davi é valente, Davi já me salvou, Davi já me amparou, Davi já me socorreu, Davi já fez tanta coisa. Custa, vamos lá, você tem medo desses incircuncisos aí miseráveis? Não, então vamos lá, vamos fazer um gesto de gratidão ao nosso líder. Olha só que coisa fantástica, irmãos, só tem gestos poderosos na vida, pessoas que são gratas. Pessoas ingratas não têm gestos poderosos. Por quê? Porque vivem numa relação de troca, de utilitarismo. O que é isso, pastor? Se o outro faz o que eu quero, então tem. Com certeza, irmãos, notem bem, Davi não fazia tudo o que esses homens queriam. Pelo contrário, muitas vezes eles não queriam ir para a batalha.
Mas Davi estava na frente da batalha e falava: vamos batalhar, porque nós temos um país a zelar, nós temos famílias a zelar. Muitas vezes um líder, ele diz o que nós não queremos ouvir, mas ele dá o exemplo do que se fazer, mesmo nós não querendo fazer. E esses homens entendiam isso, eles entendiam essa instrução, eles entendiam essa compreensão. Não pensem vocês que Davi era esse homem bajulador, porque a gente tem uma relação muito medíocre de fazermos tudo para quem nos bajula. Aí eu digo: oh irmã, teu cabelo está lindo e maravilhoso. Oh irmã, emagreceu, hein? Sendo que a irmãzinha engordou um pouquinho. Não, a irmã emagreceu, viu? É uma síndrome de bajulação. Aí alguém diz a verdade, pronto. Disse a verdade, é indiscreto. Irmão, vai no médico que te bajule, tá? E você vai estar morto, com certeza, em menos tempo que você imagina. O médico pode bajular alguém? Sim ou não? Não. Ele está ali para falar a verdade, não está ali para ofender. Tem uns médicos aí que ofendem o paciente. Mas eu estou dizendo assim, o médico ele tem que ser o quê? Ele tem que diagnosticar o seu problema. E depois ele tem que prognosticar, te dar meios de uma solução do seu problema. E muitas vezes quando ele diz: olha, você está com um problema tal, e se você não mudar, você vai morrer. Ele foi duro de dizer a verdade? Não. Ora, irmãos, muitas vezes a gente quer um líder que nos diga o que queremos. Essas pessoas que vivem de bajulação não leem nem a Bíblia. Quando muito, leem caixinhas de promessa, que só tem bênção nas caixinhas de promessa. Cuidado, meu irmão. Eu não quero alguém que cuide de mim, que me bajule o tempo todo. Por quê? Porque a bajulação, ela nos corrompe, ela nos estraga, ela nos adoece. Porque as bajulações não dizem as verdades. E numa relação de gratidão, a gente só cresce quando as verdades são colocadas em pratos limpos. Deus, irmãos, conosco, Ele não nos bajula, Ele nos aceita, mas Ele diz: conserta a tua vida, arruma a tua casa, muda o teu caminho, se consagre a Deus. Deus, Ele não nos bajula. E uma pessoa que realmente é grata a Deus, ela é grata a Deus numa palavra doce de Deus ou numa exortação de Deus. Por quê? Porque a relação dela não é uma relação de troca de favor, de barganha de interesse. Naquele livro do sociólogo que fala sobre um amor líquido, é muito interessante. Nós somos fruto de uma cultura de troca. Se você paga, recebe. E muitas vezes fazemos isso com Deus. Se eu não vou receber nada de Deus, por que servi-lo? E é nessas horas que a gente ouve de alguns. Essa semana teve alguém que contou uma história mais ou menos assim, de uma pessoa em que chegou para ele e disse assim, foi um seminarista nosso que contou essa história. Um amigo dele chegou para ele e disse assim: olha, eu cheguei para Deus e coloquei Deus no canto. Coloquei Deus no canto, porque se Deus não fizesse tal coisa assim, assado, eu iria sair dos caminhos dele. Irmãos, olha que tolice, que idiotice. Como pode alguém colocar Deus no canto? Como pode alguém chegar, se o Senhor não fizer, eu saio. Irmãos, em outras palavras, somos nós que temos que nos humilhar diante dele e clamá-lo e pedir, porque não é Deus quem precisa de você, somos nós quem precisamos de Deus. Você e eu sem Deus não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus. Essa ideia do apelo, muitas vezes, que até fazemos na igreja: ó, meu irmão, venha para Deus, como se Deus estivesse mendigando a sua salvação. Venha para Jesus, venha porque você precisa de Jesus. Jesus está chorando agora, como se fosse um mendigo atrás de você. Irmãos, Deus não é mendigo, Deus é Deus. Se nós todos aqui
nos revoltássemos contra Deus, Ele continuaria sendo Deus, todo-poderoso, justo e bom. Quem precisa dele somos nós. Muitas vezes essa relação de troca, de um Deus utilitário nos adoece. E aqui Davi demonstra algo lindo da parte do coração dele. Por quê? Porque ele recebe agora essa água. E ele então pega essa água e diz: como eu irei beber essa água? Como eu irei beber essa água aqui? Nessa água, talvez você olhe assim, se você fosse Davi, quem sabe eu? Essa história me ensinou, porque quem sabe se eu fosse Davi, falaria: ô meu irmão, soldado valente, vem aqui, poxa vida, vou beber metade, essa outra metade eu dou para vocês três. Quem sabe a gente faria isso? Quem sabe a gente falaria assim: poxa, que presente você fez por mim. Só que Davi aqui dá uma lição a mais. Ele mostra, ele vê, esses soldados não são meus, esses soldados são de Deus. E o preço dessa água foi o preço de sangue deles, não o suor apenas deles, ou a engenhosidade deles, ou a sagacidade deles de passarem pelos filisteus, pela guarnição dos filisteus. Possivelmente eles suaram, possivelmente eles correram, possivelmente eles que tiveram que criar uma tática, uma estratégia. Mas aqui não estava somente o esforço, estava um valor muito maior. Qual era esse valor? O sangue deles. Eles poderiam ter morrido. E morrendo eles, comprometeria quem? O próprio exército de Davi, comprometeria a família deles, mesmo que eles vencessem a batalha. E Davi vê naquela água o quê? O preço de sangue. E Davi, com toda reverência, diz: longe de mim, ó Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não quis beber. E aí ele pega aquilo e derrama diante do Senhor como uma libação, ou seja, como uma oferta, dizendo: olha, Deus, se há um louvor aqui, se há uma gratidão aqui, pelo ato desses três homens, notem bem, irmãos, são dois valores que estavam embutidos aqui: o sangue deles e a gratidão de Davi em ter homens sob o cuidado deles, mas pelo qual não eram dele. O ato de Davi aqui ter derramado essa água como uma oferta, ele estava dizendo: Senhor, esses homens te pertencem, eu sou o líder deles, mas eles são teus filhos. Se essa água deve ser para alguém, é para o Senhor. Por quê? Foi o Senhor que os capacitou, foi o Senhor que os deu força, foi o Senhor quem os deu sagacidade, esperteza, para eles irem lá. Poderia eu beber essa água, sendo que todas essas virtudes veio de ti? Possivelmente Davi estava feliz de dizer: sim, eu sou um bom exemplo para eles, mas é o Senhor também que me sustenta, é o Senhor também que me dá força. Por isso, Davi aqui, sendo grato e demonstrando humildade para com aqueles, derrama, dizendo: olha, a vida de vocês não é minha, é de Deus. E por isso, juntos agora, nós quatro, vamos fazer um culto a Deus, por esse ato de vocês. Notem, Davi aqui não repreendeu eles: seus bestas, soldados imprudentes, deixaram as suas... Não, Davi não fez isso, porque Davi viu nisso o quê? Um ato talvez de inocência, sim, talvez de exagero, sim, mas viu um ato de amor, de fidelidade e o que? De gratidão. E Davi não censurou isso. Seus idólatras do rei, seus miseráveis. Não. Davi uniu-se com eles e falou: olha, em outras palavras, eu imagino Davi falando: eu quero fazer essa oferenda juntos, vamos segurar nós quatro aqui, porque Deus tem nos dado o privilégio de construirmos o reino dele, e a gente está aqui juntos, fazendo uma obra para Deus em primeiro lugar. Eu sou líder de vocês, mas eu fui eleito por Deus para cuidar de vocês e de todo esse povo. Então, o ato de vocês foi um ato de gratidão, obrigado. Olha, um ato de louvor, obrigado.
Eu sei que eu pude salvar a vida de você, talvez tal batalha, de você eu socorri, o outro também, mas a vida de vocês não me pertence. Eu cuido de vocês, mas eu não sou o dono de vocês. Então, obrigado pelo que vocês fizeram, mas vamos juntos dar glória a Deus e derramar como uma oferta ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Davi, ele não era uma pessoa que servia a Deus por troca. Ele servia a Deus porque ele amava a Deus. Eu quero nessa noite orar com você. Sabe, orar porque realmente, irmãos, eu quero que essa explosão de Deus nasça no seu coração. Eu quero que você seja alguém como uma fortaleza. Eu quero que você exercite a arte de agradecer as coisas que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida? Eu tenho certeza que você tem muito para agradecer a Deus. Muito. Eu tenho certeza que você tem muito mais a agradecer a Deus do que chorar de coisas não resolvidas. E porque muitas vezes nós ficamos chorando de coisas não resolvidas e não o louvamos. Sabe por quê? Porque escolhemos o caminho da ingratidão. Na hora que a gente começa a se posicionar e falar, não, a gratidão não é um sentimento, é uma escolha. E eu irei agradecer a Deus. Eu irei reconhecer o que Deus fez. Eu irei realmente agradecer as coisas que me acontecem, aos amigos que eu tenho, as pessoas que cuidaram de mim, as pessoas que me amam, as pessoas que zelam pela minha vida. Ó, irmãos, quer ser uma fortaleza de Deus? Seja grato. Esses homens aqui, esses 3 valentes de Davi, eles eram valentes e marcaram a história de Israel porque eles eram gratos ao rei. Davi foi o que foi porque ele era grato a Deus e ao povo deles. Davi era alguém que sabia ser grato, até mesmo na dor, até mesmo na chibatada. Você tem sido uma fortaleza? Você tem sido grato? E eu quero te dizer, seja grato, agradeça a Deus, agradeça as pessoas que Deus pôs diante de você, agradeça aos verdadeiros amigos que Deus colocou na tua vida, agradeça aqueles que cuidem de você, agradeça aquelas pessoas que realmente Deus fez aparecer na sua vida, porque algumas nós provocamos algumas coisas e outras Deus nos dá como presente. Agradeça e não deixe que o diabo roube isso de você. Sabe por quê? Quanto mais grato você for, mais forte você vai se tornar e mais você vai frutificar para a sua vida e para a vida de muitos. E eu tenho certeza que o Senhor quer de nós que sejamos homens que têm essa natureza divina dentro de nós. A natureza divina da gratidão. Você tem sido grato? Fica aqui essa palavra da parte do Senhor às mães, aos pais e a todos. Que Deus nos ensine a sermos gratos. Sim, gratos à família que Ele nos deu, grato ao emprego que Ele nos deu, grato à comida que comemos hoje, grato à cama que a gente tem, grato à igreja que Deus nos deu, grato a cada coisa que o Senhor tem nos dado. Você é um brasileiro? Você tem se envergonhado do nosso país? Eu tenho me envergonhado, mas eu sou grato, e é por isso que eu prego o Evangelho. Eu prego o Evangelho porque eu sei que Deus pode mudar a história do nosso país. Eu tenho me envergonhado de tantas coisas erradas na nossa nação. Mas o que fazer? Vociferar? Murmurar? Ou buscar a Deus e transformar as pessoas por meio do Evangelho? Eu escolhi proclamar o Evangelho. Seja grato. A Nídia, ela quer concluir com uma frase bonita que ela sempre me diz, muitas vezes. Ela é muito romântica, viu, irmãos? E ela, muitas vezes, ela diz assim, eu já te disse hoje que eu te amo? Aí eu falei, ainda não. E então aí ela vem e faz todo gesto doce ali, me abraça, me beija. Mas ela sempre vem com esse, eu já te disse hoje que eu te amava? Ela sabe que não disse, mas a sua persuasão. Então, você já disse para Deus hoje que o ama? Você já disse hoje que o ama, que o agradece? E eu quero te ensinar aqui, agradeça pelas cabeçadas. Pegue Sansão como exemplo.
Talvez as cabeçadas tenham te custado muito caro. Com humildade se arrepende de cada cabeçada e volte-se a Deus e diga: Senhor, me dá mais uma chance. E eu te agradeço, não porque o Senhor me fez dar cabeçada, porque a cabeçada quem deu fui eu. E não culpe nem o diabo não, viu, irmão? Porque muitas vezes, o diabo nada. Cabeçada quem dá somos nós. Seja homem ou mulher de verdade para assumir as suas cabeçadas. Então, fala: Senhor, obrigado, porque eu aprendi. E que Deus possa mudar a nossa história, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, que eu quero orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor tem nos ensinado muitas coisas, em muitos momentos. E eu te peço, ensina-nos a sermos gratos, termos um coração grato a Ti, termos um coração agradecido a Ti, que Te louve, que Te adore e que frutifique em todo o tempo. E que possamos, ó Deus, por meio dessa gratidão, ver essa fortaleza nova nascendo dentro de nós, uma natureza divina florescendo, de um cristão totalmente agradecido a Deus, agradecido à sua família, agradecido à igreja, agradecido ao trabalho, agradecido à nossa cidade, ao nosso país, de uma forma muito inteligente. Pedimos, ó Deus, ensina-nos a sermos gratos e a Te glorificar em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.